Olá, meus caros alunos. Na sequência da aula, na parte 2 agora, da aula de democracia moderna, mais especificamente da teoria de Montesquieu, nós vamos ver agora mais a sua obra, deter mais a sua obra, o espírito das leis e na tripartição dos poderes, uma vez que nós vimos aí na primeira parte da aula toda a referência com relação à sua vida e obra, a questão da corrente iluminista, da qual ele faz parte, e passamos pela tipologia das formas de poder, da diferença dele com Aristóteles e como que na modernidade ele vai pensar a relação aí das formas de governo com o princípio norteador, no caso da monarquia, a honra, do despotismo, o medo e da república, a virtude. Vamos agora basear basicamente na sua obra, para justamente pensarmos aí qual é a contribuição que ele tem para a teoria democrática moderna e para aí vislumbrarmos em termos de teoria como que o que nós vivemos hoje em termos de tripartição de poderes foi gestada lá no século XVIII a partir da teoria de Montesquieu e dos outros liberais aí clássicos e os defensores das ideias iluministas. Lembrando que Montesquieu, como um iluminista, ele era comum entre eles buscar aí nas ciências naturais ou da ciência da natureza, chamadas Naturwissenschaft em alemão, a referência para pensar a questão das relações humanas. Então você tinha aí tanto Kant, depois mais tardiamente o iluminismo alemão, basicamente o iluminismo francês, a base aí das ciências naturais. Então você tem aí, digamos, a física newtoniana como um dos grandes fundamentos para a concepção de lei. Nesse sentido, a gente pode pensar, como a gente viu na última aula, que a lei, a partir dos estudos empíricos que ele faz, dos códigos que ele estuda, do seu contato com a monarquia inglesa e mesmo das teorias de Locke, ele vai pensar ali a questão da concepção do antigo regime, até mesmo na França, como que ele pode pensar uma nova expressão de lei, uma nova relação de lei, não mais pensada a partir desse justnaturalismo, ou mesmo da, digamos, da lei pensada como uma expressão da vontade de Deus, uma expressão da ordem natural das coisas, ou mesmo uma expressão da finalidade de Deus aqui na Terra, mas justamente a partir de agora, quando nós vimos, ele vai pensar um ponto de ruptura com relação a, digamos, a essa corrente de pensamento absolutista que fundamentava todo o absolutismo, tanto inglês como de toda a Europa, até mesmo da França. Ele vai romper com isso para justamente pensar que agora é preciso pensar a lei como a expressão das relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Percebe a diferença aí? Não tem como mais eu pensar as leis humanas, pensar assim a dimensão humana, não mais regida a partir de Deus, no direito divino dos reis, que isso já está em Maquiavel para pensar aí a relação, a separação entre política e religião, para dar esse caráter científico justamente à política, a necessidade de dar esse caráter científico à política. Então é preciso romper com toda essa tradição. É por isso que ele vai buscar aí como referência toda a dimensão das leis positivas, aí que, sobretudo pela ideia que a tese newtoniana traz em termos de referência física, quando ele descobre as leis endógenas da natureza e percebe ele que há uma uniformidade nas relações dos corpos físicos, pelo princípio da causalidade, há uma certa, digamos, uma uniformidade no comportamento de como as coisas naturais seguem uma lógica causal, e essa mesma lei que Newton conseguiu prescrutar em termos das ciências naturais, a nova postura das leis pensada por Montesquieu, as chamadas leis positivas, o direito positivo e não o direito justnatural, baseado no como Locke e Hobbes pensava a questão do liberalismo, até mesmo do absolutismo em Hobbes, que era aquela ideia de que buscar fundamentar, digamos, as relações humanas e até mesmo as leis no justnaturalismo, no direito natural das coisas. E mesmo porque a gente for ver, essa nem é também digamos, uma preocupação de Montesquieu, que diferentemente de Locke e de Rousseau, que buscava, digamos, uma fundamentação para isso, digamos, uma legitimidade
para isso, o Montesquieu que é muito mais, digamos, é, digamos, entender o funcionamento dos governos e como eles se mantêm, digamos, e a partir daí começar uma discussão como um contraponto medieval da lei como um fruto da vontade divina, digamos, influenciado por essa vertente, mas ele quer muito mais pensar ali uma nova concepção de lei influenciada por essa física newtoniana para justamente tratar a política independente da religião para dar justamente um caráter físico para, digamos, um caráter científico para essa lei. Então, por isso que aí você tem aí, digamos, o nascedouro, mais ou menos, do direito positivo, que no século XIX vai ser tomado como uma coisa mais, digamos, em termos, quando a burguesia sobe no poder e começa, digamos, a instituir um Estado democrático, uma democracia parlamentar, uma monarquia parlamentar democrática, você vai ter muito mais um direito positivo baseado aí, sobretudo, nesses ideais de Montesquieu. Então, nesse sentido, voltando a essa ideia da causalidade, da uniformidade e digamos, da uniformidade dos comportamentos, dos corpos, essa mesma lei que rege a natureza deveria ser trazida para a questão das relações humanas no campo político para pensar uma certa uniformidade do comportamento humano, ou mesmo das relações humanas, aí para que a sociedade pudesse se organizar a partir de agora e assim haver, digamos, uma organização maior a partir disso e para a partir disso a gente descobrir a natureza, como ele chamou, o espírito das leis que envolve todas as relações humanas no que tange a política, a sociedade civil, aí analisar aí como que essas leis estão envolvidas nas relações entre os homens e para dar esse caráter de positividade, cientificidade às leis, de cientificidade às leis, ou seja, ou como as leis deveriam ser criadas pelos governos nas suas diversas parcerias com a sociedade civil aí. Então, para fazer isso, o que ele fez? Ele analisou vários códigos, vários direitos, vários decretos, de acordo com as várias sociedades. Por isso que aí na sequência, como o texto bem relata, Montesquieu, para dar esse caráter científico, ele vai buscar aí, analisar a partir desse todo esse referencial empírico que ele teve, as leis positivas sobre diversas coisas. Eu tenho que levar em conta aí o clima, o costume, o tamanho do território, a forma como esse determinado povo faz comércio, como esse povo está influenciado por alguns costumes, quais são as questões geográficas ou o clima que atrapalha, ou também as dimensões que favorecem determinada região. Então não dá para eu pensar, digamos, uma lei fora desse plano, digamos, pensar um caráter legislativo das relações humanas a partir de uma ideia a priori, que não a priori aqui bem no sentido kantiano, que independe da experiência. Não, eu tenho que partir das experiências que eu tenho em termos de como as várias sociedades, as várias comunidades se organizaram a partir de seus diferentes costumes, para daí encontrar, digamos, uma uniformidade, uma universalidade, como na física newtoniana, para pensar como ele pensou o movimento dos corpos, massa, matéria e corpos, para dar esse caráter científico às relações humanas, eu respeitar a partir de um determinado povo, de uma determinada, digamos, região, aquilo que é próprio daquilo e pensar esse caráter positivo das leis, aí respeitando as questões históricas, questões costumeiras de cada lugar. Nesse sentido é que ele vai postular essa base científica da sua lei. Então, assim, a partir de entender o funcionamento social das várias sociedades, para que a lei tenha, digamos, respeite as características peculiares daquelas comunidades, baseada nessa ideia do clima, do relevo, das condições geográficas, dos costumes, as leis deveriam buscar sempre expressar isso na visão dele, para justamente dar também aquela questão da liberdade e de respeitar a liberdade e o espaço do outro. Então, uma lei que vale para o Brasil, para os nossos costumes, para a nossa realidade histórica,
não deveria valer para os Estados Unidos, nem muito menos para a China. A mesma coisa, um direito positivo que dá certo na China, nos Estados Unidos, ou mesmo nos países europeus, não pode ser trazido para o Brasil nesse sentido. Então, nós temos que a lei deve respeitar esses diferentes costumes sociais. Digamos, tem que analisar as relações sociais e a partir dessas relações sociais e os determinados configurações sociais de cada povo, respeitando aí, digamos, comportamento desse povo, como ele lida com as suas tradições, é só assim que poderá fazer uma lei ou um direito de forma científica, que, ou seja, respeitaria a determinado povo, determinada nação. Então, tem toda uma dificuldade aí de implementação da lei, isso é óbvio, e Montesquieu percebe isso, tanto é que em termos históricos depois você vai ter aí a questão da Revolução Napoleônica que vem, o povo não está acostumado com a questão da república, depois volta a monarquia, então você tem aí toda essa dificuldade que se incorre de uma implementação do novo. Mas deixando isso de lado, pensando estritamente na teoria, então, a física newtoniana, com toda a sua relação entre os corpos, vai ser fundamental para pensar aí o caráter científico e dar essa ideia de cientificidade e progresso para a teoria de Montesquieu. Lembrando aí também desses aspectos que eu disse para vocês, que para ele não dá para pensar, digamos, uma norma independente da sua aplicação, como aí o direito positivo de Hans Kelsen vai pensar a partir da teoria kantiana, com relação ao fato de estabelecer uma norma que seja aplicada para todos os povos. Então, Montesquieu não está pensando nisso, está pensando aí para dar esse caráter científico justamente, partir dos localismos, regionalismo, ou também dos costumes de um povo, para justamente dar esse caráter científico. Então, não dá para pensar uma lei universal nesse sentido, como digamos, as ciências pensam, sobretudo a física newtoniana. Mas ele busca em Newton essa inspiração para, digamos, dar o caráter científico aí da relação entre os povos, digamos, esse espírito, né, das leis, como ele bem ressalta. Então, qual que é a ideia de Montesquieu? É justamente para buscar, digamos, esse ideal perfeito de uma relação social, até mesmo dos poderes, para não haver a corrupção, nem cair na tirania, nem no despotismo, tem que haver aí uma separação entre os poderes, uma equivalência entre os três poderes. É aqui que a gente já começa a descrever como que, para Montesquieu, aproveitando aqui uma frase boa sobre a questão da corrupção aqui, a corrupção dos governantes, caso sempre comece a corrupção dos seus princípios, para pensar esses princípios, ou até mesmo a dificuldade de colocar esses princípios em prática, digamos, o princípio da virtude, e ele tem bem consciência disso, que é algo difícil de se esperar que essa virtude, de certa forma, aconteça. E outra coisa, ele parte do fato de que os homens de posto poder, eles têm a tendência a se corromper, é uma experiência que ele percebe em todos os poderes. O homem tem digamos, esse afã pelo poder, e quando ele entra em contato com o poder, os homens podem se corromper e tentar abusar do poder, como aconteceu nas monarquias absolutistas. Dadas essas dificuldades, é que ele vai pensar na questão da famosa tripartição dos poderes para justamente impedir com que haja essa corrupção, digamos, essa ditadura da maioria, que pode virar, né, a democracia, e, e para dar, digamos, esse caráter científico e até mesmo um caráter norteador para as relações humanas, de forma que todos consigam, na esperança de viver a felicidade, nutrir esse sentimento comum entre os seus cidadãos. Então, ele vai elaborar a sua principal tese, digamos, a tripartição dos poderes, na sua obra mais famosa, O Espírito das Leis. Ele vai mostrar aí toda a sua simpatia com relação àquilo que, de certa forma, a monarquia parlamentar inglesa já vivenciara, sobretudo a partir da tese de Locke, que ele teve muito contato, como eu já bem falei para vocês. E nessa ele vai aí fazer a famosa tripartição dos poderes, basear os poderes têm que ser separados em três instâncias aí: o executivo, o legislativo e o judiciário. Lembrando que cabe aí ao executivo
no caso, como o texto fala, declarar a paz ou guerra, enviar embaixadores e estabelecer a segurança. Em outros termos, cabe a esse governante, seja aí, se ele for um rei ou um regente, ou trazendo para a nossa atualidade o nosso presidente, ele vai administrar o território, o Estado, é, no caso, depois vem o legislativo, que produz e corrige e revoga as leis, que entre outras coisas, representado pelo parlamento, tanto pela monarquia parlamentar como pela república, você tem aí a função dele que é legislar. A gente pode pensar hoje em termos de executivo seria o nosso presidente, para a gente só fazer um paralelo com como está a atualidade, os governadores e os prefeitos, no plano estadual, no plano municipal. E nós temos também aí, no caso, o, o legislativo, que seria, no caso, no Brasil, que a gente podia tomar como exemplo de legislativo, seria o Senado, a Câmara dos Deputados. Em âmbito nacional, nós teríamos a Câmara dos Vereadores. E por fim, nós teremos aí o Judiciário, que são os magistrados, são os escolhidos de alguma forma, seja pela indicação do Executivo, ou do Legislativo, ou popular, depende muito do sistema, não dá para. Cada um sistema vai seguir mais ou menos uma regra própria, uma lei própria, uma sanção própria. Então, esse Poder Judiciário vai fazer, digamos, a fiscalização do cumprimento da lei e que foram feitas pelo Legislativo, no caso aí, como ele está sendo executado pelo Poder Executivo. Então, esses três poderes, o que é novo aí nessa concepção de, de Montesquieu, é que eles são independentes entre si, ou seja, cada um cuida do seu ofício, do seu trabalho, a partir do seu conhecimento, mas ele precisa ao mesmo tempo ser harmônico. Mas o que ele quer dizer com essa harmonia? Digamos, como que ele vai ser harmônico? Os magistrados, os juízes aí não podem legislar, ou seja, ele vai fiscalizar o cumprimento das leis. Então, em contrapartida também, ele precisa confiar nos legisladores e no parlamento, né? Agora, o parlamento também não pode administrar o território, assim como o governante. O monarca também não pode fazer leis específicas, não pode julgar, porque se nós, digamos, se acontecer isso, digamos, se nós passamos por um processo de que um está, digamos, entrando na alçada do outro. Então, nós voltaremos àquela ideia do despotismo ou do absolutismo, que é justamente isso que Montesquieu quer, sim, evitar a todo custo. Então, o que a gente pode, só para resumir, o que é de original em termos da tese de Montesquieu, que a gente já disse que já existe em Locke a tripartição dos poderes, só que em Locke o terceiro poder é federativo, é muito mais um poder que hoje, no caso do presidente, realiza, que é essa questão da diplomacia internacional. Mas o que é de original nesses três poderes é que um vai vigiar o outro para Montesquieu, ou seja, só quando só pode haver a moderação, no caso, como uma daquelas grandes virtudes, quando um poder frear o outro, ou seja, você tem aí nessa divisão dos poderes a vigilância multa entre os poderes apesar da independência. Então isso é muito interessante pensar que é uma das grandes novidades que Montesquieu traz para essa relação aí entre os poderes. E uma interessante reflexão que ele faz, já que ele é digamos, um dos grandes representantes do iluminismo, até mesmo do liberalismo, etc., e dessa ideia de liberdade, ele faz uma interessante reflexão nesse livro mesmo, O Espírito das Leis, onde ele define a liberdade, digamos, a partir do debate que para ele a liberdade não é uma ausência de leis, está estritamente relacionada a isso. Ou seja, liberdade não é libertinagem, não é fazer tudo o que eu quero, como se a liberdade fosse algo abstrato, digamos. Eu tenho essa ideia aí de que tudo me é permitido. Então, pensando nessa dimensão da lei, para ele, pensando aí na questão de estar posicionado em uma realidade vigente, e eu tenho ali, digamos, uma relação entre o público e o privado, eu não posso aí pensar a liberdade como uma ausência de leis e fazer tudo o que eu quiser, pois, suponhamos, se eu fizer tudo o que eu quiser,
isso pode, digamos, abalar a minha liberdade, porque o outro também, no âmbito público, também pode fazer o que ele quiser. Então, como que esse outro também pode fazer o que quiser, pode haver choques aí, né, de interesse. O outro pode invadir o que é meu, ou pode ultrapassar os limites. Então, pensando em liberdade como limite quer dizer, liberdade a partir de leis e leis como limite, as leis não pode ser assim pensadas de uma maneira geral. Só para fazer um link com a questão do espírito das leis. Para ele não existe leis injustas ou leis justas. Existem leis que se adequam sob determinadas condições, determinado tempo, digamos, determinado lugar, levando em consideração tudo aquilo que eu já disse para vocês, clima, costume, questões geográficas e de um determinado povo. Então, por isso é que ele chama, a obra dele chama o espírito das leis. O que ele quer dizer que é a lei? A lei é a coisa mais importante por justamente representar o território, digamos, representar o povo, o tempo, o lugar, a liberdade. Então, e no exercício digamos, trazer à tona essa cidadania, ela só é só efetiva em termos de liberdade, ou seja, ela só é garantida quando todos entenderem e respeitarem as leis que são feitas para aquele lugar. Então você percebe aí tanto que o link entre liberdade e lei é forte, sobretudo pensar esse espírito das leis, esse espírito de uma época. E relacionado a isso, já que nós estamos falando de virtude, de liberdade, lembrando que, como eu discuti na primeira parte da aula, a questão da moderação como uma das grandes virtudes que deve ter tanto o governante como a sociedade civil, os governados. Então, moderação é fundamental nesse regime, porque nesse regime político. Porque só com a moderação, se a gente for pensar, há uma liberdade de opinião, porque se eu achar que a minha opinião é absoluta, é perfeita, como os reis absolutistas faziam, e que a minha opinião deve reinar absoluta, eu não vou tolerar a opinião do outro. Então, nenhum ponto de vista que vai contra aquilo que eu acho, eu vou levar em conta. Então, pensando nisso aí, quando eu vou impor o meu ponto de vista, eu estou sendo extremamente ditador, estou sendo extremamente não moderado. Então a moderação leva a pessoa a refletir e ver que a partir dessa dimensão da, da, da- do fato de sermos humanos e que nós vivemos pouco tempo, nós somos falhos, nós temos a questão aí do caráter da finitude humana e nós não detemos a verdade absoluta em última instância. Então, se todas as pessoas, ou tanto os governantes como os governados, nessa atitude, levar em conta e admitir que eu sou falho, eu posso errar, então você percebe aí que quem tem moderação, quem é moderado, tolera as diferentes visões na visão de Montesquieu. Então, a base da tolerância também a gente pode pensar é essa dimensão da incerteza, né? Eu acho que a da dúvida, também é muito importante, como um método cartesiano, a gente viu na filosofia epistemológica, na teoria do conhecimento de Descartes, como que ele parte da dúvida. Então, a dúvida, a incerteza aí, talvez ela seja um dos grandes aditivos para pensar aí o fato de não existir verdade absoluta, de que nós somos falhos porque somos humanos e que nós vivemos também muito pouco, então não dá para ter certeza de tudo. Então você tem aí todo um rol de incertezas que trazidas à tona pode levar à moderação e com isso levar à tolerância. Então aí, em tempos modernos que ordinariamente a gente vive de forma tão extremista, né? Precisa você tomar posição em tudo, que ser moderado é ficar em cima do muro. O certo é ser radical, ser extremo, levar a ferro e fogo tudo. Então, a Montesquieu traz essa interessante reflexão em torno da moderação. O importante é que tenhamos tolerância, moderação, para que não se façam as mudanças bruscas na sociedade, mas leve em conta aí todo esse rol de interesse em termos de liberdade, de igualdade, sobretudo de fraternidade, que é, digamos, um dos grandes lemas da Revolução Francesa, que apesar de ter sido colocado em prática na sua interesse, mas foi uma grande tentativa. E um dos últimos pontos que eu gostaria de chamar a atenção da teoria de Montesquieu, sobretudo com relação à tese que ele traz com relação ao poder, seria a noção de freios e contrapesos aí, que é forte em Montesquieu.
O que eu quero dizer com isso? E é uma das ideias que ele lega para a tradição liberal aí, é a reflexão sobre esse poder. Então ele diz o seguinte: é da natureza do poder abusar de suas prerrogativas. Né? Você perceba aí em termos empíricos, desde é, um presidente de bairro passando pelo síndico a um governo, a um rei, um imperador, você vai ter fortemente aí essa ideia de que o poder pode de algum modo corromper o homem. Então, o que ele pensa em termos disso? O que se dá para fazer com relação a isso, a essa descrição? É, se, então, o que pode frear o homem, o que pode frear o poder? Seria a vontade dos homens? Não. Só o próprio poder pode frear o próprio poder. Daí que ele vai falar, a partir dessa tripartição dos três poderes, é, dessa necessidade de um vigiar o outro. Ou seja, mas esse vigiar aqui é justamente para garantir e assegurar, a partir da sua tese, esse ideal de liberdade dos indivíduos. Então, não existia liberdade, como isso para vocês, sem moderação, sem aquela ideia de se autoconhecer, de buscar, e a partir da moderação, uma tolerância, saber que eu não sei de tudo, que um dia eu posso morrer, da finitude humana, saber que não existe verdade absoluta, mas no exercício do poder, ele vai pensar: só um poder pode frear o outro, para justamente não haver os abusos, não haver a corrupção. Por isso que ele vai na teoria dos freios e contrapesos, em inglês o check and balance, um poder vai limitar o outro, um poder vai vigiar o outro, apesar de eles serem harmônicos e serem independentes, mas um pode, digamos, frear o outro se houver acessos. Então, o presidente da República tem o poder de vetar os projetos de lei, se ele vê que é abusivo. Por outro lado, o Legislativo pode julgar o presidente da República e os ministros do STF nos crimes de responsabilidade, já que ainda tem no caso, como o nosso chefe de Estado também é o chefe de governo, ele tem crime de responsabilidade, sobretudo responsabilidade fiscal. E o Judiciário também pode ali anular atos dos demais poderes em casos de, digamos, inconsistência, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Então você tem um poder vigiando o outro para justamente não haver os abusos de excesso de poder que bem Montesquieu conheceu em termos de prática, tanto na França, tanto no estudo que ele fez empírico dos vários decretos, das várias leis que ele presenciou, e até mesmo com relação à teoria de Locke, mesmo da experiência que ele teve ao visitar as monarquias inglesas e entender por que havia necessidade da tripartição e até mesmo de um poder vigiar o outro, justamente para manutenção digamos, do bem comum. Então você tem toda essa teoria de Montesquieu partindo daquela referência norteadora da virtude como um foco para se pensar aí, digamos, um bem comum e a democracia. É por isso que a democracia, na perspectiva de Montesquieu, ela vai buscar aí essa ideia de uma liberdade no seu sentido amplo, mas sem confundirmos liberdade, como já disse para vocês, com libertinagem, com todos aqueles referenciais em que não é o representante aí, ou mesmo a sociedade civil, voltar para si, mas é pensar no bem comum a partir de respeitar o direito do outro, respeitar a individualidade e a liberdade. Então, para finalizarmos a nossa reflexão, então, para não haver corrupção, ou mesmo a tirania, o despotismo, é preciso pensar aí na separação e na harmonia, no equilíbrio entre esses três poderes. E para Montesquieu é só assim que a gente vai construir de fato um regime fundamentado no Estado de Direito, né? Lembrando aí que o que quer dizer Estado de Direito? A gente fala muito essa palavra atualmente, o Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito é justamente o que vale a lei, não é a vontade de A, B ou C ou determinado grupo em detrimento da grande parte da população ou da grande maioria. E a vantagem disso, a gente pode bem saber, é que nesse exercício de liberdade, não quer dizer que as pessoas sejam livres no sentido de tudo fazer, de tudo poder, de tudo querer, mas é uma liberdade que respeita o espaço do outro. E é interessante pensar nisso porque até mesmo, inclusive na democracia,
A soberania do povo absoluta, ela pode redundar seriamente numa tirania da maioria, digamos, numa democracia tirana, num despotismo da maioria, em que não se respeita a lei. Até na democracia nós temos que ter uma lei que funcione, para justamente não haver esses excessos que nós temos em termos de corrupção, de todos esses esquemas que nós temos dos caixas 2, etc. Então, para Montesquieu, só existe liberdade se existe respeito à lei, só existe liberdade se existe moderação, como nós bem refletimos, e só existe liberdade se ninguém, nem um povo, nem um governante, ninguém atrever ao poder ilimitado, como aconteceu ao longo da história. Então, só assim a gente pode pensar numa liberdade pública e, portanto, numa felicidade do gênero humano. Penso que a reflexão de hoje está bom. Na próxima aula a gente continua com uma nova temática, se assim for possível. No mais, muito obrigado pela aula e tenham bons estudos.